Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de vídeos estudando juntos aqui o livro de Apocalipse. Apocalipse 1, 2, 3, 4, cada dia estudando um capítulo de Apocalipse. Já estamos em Apocalipse 18, já partindo para o fim do livro profético, esse livro misterioso. Ao mesmo tempo, um livro que traz revelações do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Apocalipse 18, aqui nós vemos o anúncio da queda da Babilônia e os lamentos dos admiradores de Babilônia e a ruína de Babilônia sendo completa e definitiva por Deus, tá bom? Então deixa Deus falar com você, sempre lembrando que Babilônia é um sistema mundial corrompido, caído, mundano, formado por um sistema político-religioso que há de levantar o anticristo, apoiar o anticristo, a besta, mas logo em seguida será arruinado, derrotado e destruído para todo o sempre, tá bom? Então, vamos lá, Apocalipse 18, versículo 1. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, esse tesouro na vida do crente. A Bíblia diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem de seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorarão e prantearão, dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservam-se de longe.
Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarim, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, vemos aqui vários ensinamentos preciosos para o nosso coração. São 23 versículos que mostram o anúncio da queda da Babilônia, os lamentos dos admiradores da Babilônia, e a ruína da Babilônia é completa e definitiva. É interessante que Apocalipse 17 mostrou a Babilônia como um sistema religioso apóstata. É chamado também da grande meretriz. Apocalipse 18 já revela a Babilônia como um sistema político, econômico e comercial principalmente, opressor e ímpio, né? Nós vemos aqui os comentaristas dizendo que esses dois capítulos mostram as duas faces do mesmo sistema mundano, a corrupção religiosa e a opressão econômica no tempo tribulacional. Ambos serão julgados por Deus. É interessante que o tema central aqui é o sistema mundial baseado no luxo, na opressão e na autossuficiência. Esse sistema, baseado nessas três coisas, será completamente destruído por Deus e seu fim será súbito, total e eterno. O primeiro pontinho que queremos destacar é a voz do céu e a voz da terra. O anúncio da queda. A voz do céu e a voz da terra. Dos versículos 1 a 8, nós vemos a iluminação do anjo, né? No versículo 1 ao 3, vi outro anjo descendo do céu, tendo grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Vemos uma proclamação solene aqui. Caiu, caiu, diz o texto, a grande Babilônia. E a repetição aqui enfatiza a certeza e a totalidade da destruição dela. O texto também diz que ela se tornou morada de demônios. Essa cidade era o centro da civilização e torna-se um lugar de impureza espiritual e morte. Aí vemos a razão da queda dela, no versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho do furor da sua devassidão. Ou seja, ela corrompeu o mundo todo. E o texto também diz, e com ela se prostituíram os reis da terra. Alianças políticas corruptas foram feitas com ela. O texto também diz, e os mercadores da terra se enriqueceram com o luxo dos seus excessos. Aqui vemos a questão da exploração econômica e do materialismo abundante nela. Aí do 4 ao 5 vemos o chamado à separação. Ouvi outra voz, diz o texto, do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, esse é um dos principais apelos solenes da Bíblia. É um chamado para, em primeiro lugar, uma separação ética e espiritual. Não devemos participar dos pecados desse sistema político-religioso corrompido. Segundo lugar, a proteção para não serem cúmplices, portanto, não compartilhar dos seus flagelos, dos seus juízos. Sempre lembrando que isso ocorrerá no período tribulacional, onde 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus serão derramados de forma horrenda, horrível, nesse período profético do tempo do fim. A justiça de Deus nós vemos no versículo 5.
pois o texto diz, pois os seus pecados se acumularam até o céu. Ou seja, o juízo aqui não é arbitrário, é uma resposta, né, a uma medida transbordante de iniquidade dessa própria grande Babilônia. E Deus se lembrou dos seus atos iníquos. Nenhum pecado passa desapercebido por Deus. Aí vemos a lei da retribuição divina, dos versículos 6 a 8, quando o texto diz, retribui-lhe como ela mesma restituiu. Retribui-lhe em dobro as suas obras, diz o texto. E o texto também menciona, no cálice em que ela misturou a bebida, misturar-lhe o dobro. Ou seja, aqui nós vemos Deus aplicando a lei da justa retribuição. A violência, a opressão, o luxo, as custas dos outros serão devolvidas em medida dupla. Logo em seguida vemos a autossuficiência dessa grande meretriz, dessa cidade corrompida, punida no versículo 7. Quanto ela se glorificou e viveu em luxúria, diz o texto. Ou seja, o juízo de Deus é sobre todo orgulho, toda autossuficiência que diz, estou assentada, diz o texto, como rainha, e de modo algum ficarei viúva, nem hei de ver o pranto. De repente, no versículo 8, vem a súbita destruição. O texto menciona que em um só dia sobrevirão morte, pranto e fome. Ou seja, a destruição será rápida, inesperada e completa. Logo, o segundo pontinho que queremos destacar vai do 9 ao 19. Os 3 prantos sobre a Babilônia. A perspectiva humana da queda aqui. Primeiro, o pranto dos reis da terra. Está mencionado nos versículos 9 a 10. Chorarão e prantearão sobre ela os reis da terra, com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Ou seja, o seu motivo está no versículo 9. Quando virem a fumaça do seu incêndio. A sua ação está no versículo 10. Conservando-se de longe pelo tempo do seu tormento. E o seu lamento também está no versículo 10, quando o texto diz, ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então é interessante, né? Os líderes políticos que se beneficiaram desse sistema corrompido, caído, político, religioso, choram não por arrependimento aqui, mas pela perda do poder e da capacidade dos seus lucros. Eles se afastam com medo, mas não com um pesar genuíno de arrependimento. Aí vemos do 11 ao 17, parte A, o pranto dos mercadores da terra. Quando o texto diz, e os mercadores da terra choram e pranteiam sobre ela. Aqui nós vemos o seu motivo, né, no versículo 11. Porque ninguém compra mais a sua mercadoria. Qual é a lista de mercadorias aqui do 12 ao 13? A lista é extensa e reveladora. Artigos de luxo, né? Nós vemos ouro, prata, pedras preciosas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Objetos também de ornamento, madeira de marfim, madeira preciosa. Vemos especiarias também e perfumes, a caça, a canela, o incenso, a mirra e todas essas coisas. Vemos também comidas e bebidas, vinho, azeite, farinha de trigo. E vemos as criações de seres humanos, criações, né, divinas, e os seres humanos que também foram mercadejados por ela. O gado, as ovelhas, os cavalos, os carros, e escravos e até as almas dos homens foram mercadejados, né, foram usados como uma espécie de mercadoria pela grande Babilônia. É interessante que o ápice da perversidade humana, babilônica aqui, é o tráfico de vidas humanas, que ele chama de almas de homens. Ele reduz pessoas como se fossem a mercadorias, a almas que podem ser compradas e vendidas. E a exploração total do ser humano em benefício do lucro. Olha que coisa terrível. E Deus está vendo tudo isso e há de julgar. Depois vemos o seu lamento, né, do versículo 15 ao 17, parte A. Ai, ai da grande cidade, pois em uma só hora ficou assolada, tamanha riqueza. Ou seja, o seu pranto aqui, o seu choro, é puramente egoísta e materialista. Não tem nada a ver com arrependimento, muito menos com um voltar-se para Deus.
Aí vemos o pranto dos navegantes e dos trabalhadores, do versículo 17, parte B, até o versículo 19. Quando o texto diz: e todo piloto e todo aquele que navega para qualquer porto, e os marinheiros e quantos trabalham no mar, e o seu motivo está aqui: o colapso do comércio marítimo global. Quando cair a Babilônia, ocorrerá isso, o colapso do comércio marítimo global. A sua ação também, no versículo 17, é mencionada: se puseram de longe. E o seu lamento também é mencionado nos versículos 18 a 19. Que cidade se comparou à grande cidade? Eles choram pela perda do seu sustento e pelo fim dela, né, como uma ícone de poder. Em uma só hora foi desolada, assolada e destruída completamente. Aí vemos em terceiro lugar o cântico do céu, a celebração da justiça divina, dos versículos 20 até o 24, para nós fecharmos esse capítulo. O cântico do céu, a celebração da justiça divina. Primeiro vemos uma voz de comemoração no versículo 20, quando o texto diz: alegra-te sobre ela, ó céu, santos, apóstolos e profetas. Então o céu aqui não chora, mas se alegra. E por quê? Talvez você esteja perguntando. E a resposta é porque Deus julgou a vossa causa, tirando vingança contra ela, contra essa grande meretriz, contra a Babilônia, esse sistema corrupto, político, religioso. O juízo é uma causa de alegria, porque significa a vitória da justiça sobre a opressão. Também vemos aqui um ato simbólico final, do versículo 21 ao 23. Um anjo forte pega uma pedra com um grande mó e lança ao mar, dizendo: com igual o ímpio será arrojada, assim como o ímpio será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada novamente. Ou seja, a desolação total é descrita pela cessação de todos os sons da vida, e porque o texto diz: em ti jamais se ouvirá as vozes de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombetistas, né? O fim nessa cidade meretriz da alegria e da cultura popular. O artífice de qualquer arte também, nós vemos aqui o fim da indústria dessa cidade, o rumor de mol, o fim da alimentação diária, a luz de candeeiro, o fim da iluminação, ou seja, da sua influência, da sua razão, e a voz de noivo e de noivo, o fim da família e da continuidade da vida nesta cidade corrupta e perniciosa. Então, o juízo aqui, nós vemos, é tão completo que apaga todos os traços de civilização e de vida humana, e é um silêncio de morte dessa cidade corrompida, desse local prostituto, conforme relata o livro de Apocalipse. Aí o 24, a acusação final. Quando Deus diz: nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que têm sido mortos na terra. Ou seja, a culpa da Babilônia é universal. Ela, a Babilônia, essa meretriz, é a arquiteta espiritual e moral por trás de toda a opressão e de toda a perseguição da igreja, do povo de Deus ao longo da história. Então representa tudo isso. Quais são as lições para o povo de Deus hoje, aplicando tudo isso que nós vemos aqui no capítulo 18 de Apocalipse? Como é que podemos aplicar isso na nossa vida? Em primeiro lugar, o sistema mundano é inimigo de Deus. Aprenda isso. A Babilônia representa qualquer sistema de vida que exclui a Deus, baseado no materialismo, no prazer pelo prazer, no poder e na exploração humana e etc. Segundo lugar, vemos o chamado à separação é urgente. Sai dela, povo meu, diz o texto sagrado. É uma ordem para não nos envolvermos com seu modo de pensar, seus valores corruptos e suas práticas pecaminosas. É um chamado ao desapego e é um chamado à consagração e à santidade. Terceiro lugar, a autossuficiência é uma ilusão mortal. O grande pecado da Babilônia foi dizer: estou assentada como rainha. Ou seja, todo o seu sistema ou pessoa, todo sistema ou pessoa que diz que não precisa de Deus, está assinando a sua própria sentença de morte. Quarto lugar, o juízo de Deus é justo e baseado em evidências.
Deus não destrói sem causa. Os pecados da Babilônia se acumularam até o céu. A sua exploração, a sua luxúria e a violência clamam por juízo diante de Deus. E em quinto lugar, a perspectiva do céu é diferente da perspectiva da terra. Aprenda isso. O mundo chora a perda do prazer e do lucro. Prazer aqui pecaminoso. O céu se alegra com o triunfo da justiça e a nossa visão deve ser celestial e não terrena. Então, quais são as 5 lições que aprendemos? Primeiro, o sistema mundano é inimigo de Deus. Segundo, Deus nos chama à separação e a santificação é urgente. Terceiro, a autossuficiência é uma ilusão mortal. Quarto, o juízo de Deus é justo e baseado em evidências. E em quinto lugar, a nossa perspectiva deve ser do céu, porque a perspectiva do céu é diferente da perspectiva da terra. Então, qual é o desafio final para nós? A perguntinha é: qual é a sua relação com o sistema da Babilônia? Será que você está encantado com o seu luxo, as suas promessas, aquilo que esse sistema corrupto, religioso, político, esse sistema mundano corrompido te oferece? Você está encantado com o seu luxo e promessas? Você está comprometido com seus valores e práticas equivocadas? Ou você já saiu dela, vivendo como um peregrino e forasteiro, aguardando a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador? Ou seja, uma menção de Hebreus 11:10, da Nova Jerusalém, do lar celestial, que há de descer do céu sobre a terra por aqui. Então, a ordem divina permanece. Retirai-vos dela, retirai-vos da Babilônia, retirai-vos desse sistema político e econômico, religioso, corrompido. Retirai-vos dela, povo meu, porque a queda da grande meretriz da Babilônia, desse sistema, é certa. E a escolha tem que ser feita agora. De qual lado você estará quando o cântico de alegria subir aos céus? Você vai estar do lado de Deus ou do lado da Babilônia? Então, sai dela, povo meu, é a palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Amém? Quero mandar um abraço para a Cleusa Mulato, Estrela Rojas, Rodrigo Struck, a querida Rose Gil, a Regina Ribeiro, o Hércules Galvão, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de dar o joinha, o like, apertar no botãozinho do hype para que a gente possa crescer mais rápido dentro do YouTube. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, horários do culto, o endereço da igreja, as informações das mídias sociais, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos por você estar conectado conosco. E não se esqueça de dar um joinha, apertar no sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Escreva aqui embaixo nos comentários também de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração com relação a essas lições para o povo de Deus hoje e o que aprendemos aqui em Apocalipse 18. Continue conectado conosco até o final dessa jornada pelo livro de Apocalipse e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, encerramos essa live apresentando o capítulo 18 aos nossos queridos irmãos. Que o Senhor fale com eles, ó Deus, porque a Bíblia revela o fim desse sistema corrupto, político, religioso, econômico, que tem, ó Deus, prostituído, corrompido o coração de muitos, fascinado com as suas promessas enganosas e com as suas mentiras, o coração de muitas pessoas levados a esse orgulho, prepotência, autossuficiência, de acharem que não precisam de Deus, que podem viver a vida do seu jeito, se idolatrando, se prostituindo, se corrompendo, vivendo uma vida de luxo, ostentação, coisas contrárias à palavra de Deus, à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, que o nosso coração seja fiel ao Senhor, leal à Tua palavra, leal a Deus, às Sagradas Escrituras, possamos viver cada dia de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, seja agraciada, seja abençoada pelo Senhor Jesus, em nome do Senhor, Pai. Aviva a Tua obra, abençoa o Teu povo, livra-os de toda a corrupção dessa terra,
que eles se santifiquem, se consagrem, cada dia mais vivam a vida abundante, abençoada com Jesus de Nazaré. Fortalece o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, envia a tua presença abençoadora, os anjos de Deus estejam ministrando, trazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, Pai, e o teu Espírito Santo esteja operando nos corações, salvando vidas, restaurando pessoas e alinhando os corações com os céus, diante da tua face, diante da tua presença, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão, Deus seja convosco.